Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 3. Na verdade, eu acho que você nem precisa, nós passamos a abrir para saber porque sabe de cor. É bom abrir porque tem revelação de novo. Mas nós passamos o ano passado, o ano foi o ano da transformação, foi baseado nesse texto bíblico. O ano, a rede de homens, o tema da conferência é inconformados, e Romanos 12, 1 e 2 é exatamente a chave que nos deu, há alguns anos atrás, esse entendimento de estar dando esse nome a essa conferência, e é o que o apóstolo Paulo, então, nos traz esse entendimento. Diz assim a palavra de Deus, na versão que eu vou ler, a NVT, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo e dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, e assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Na verdade, a versão tradicional da revista atualizada, da revista corrigida, diz: não vos conformeis. Aqui diz: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não vos conformeis, mas sede transformados. Eu quero ainda ler com vocês mais dois textos, mais três textos especificamente, para que a partir deles nós venhamos conversar um pouquinho nessa manhã. Eu penso que eu tenho ele aí. O primeiro deles é Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz: acima de tudo, guarde os seus pensamentos, porque deles depende toda a sua vida. Talvez a sua versão diga: guarde o seu coração. No conceito hebraico, coração, pensamento, alma, entendimento. Então, acima de tudo, guarde os seus pensamentos, porque dos seus pensamentos depende toda a sua vida. Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E Efésios 4:22, para a gente terminar essa rodada de degustação da palavra, diz assim a palavra de Deus, Filipenses 4, Efésios 4, 22 até o 24. Com respeito à maneira que viviam, vocês foram ensinados a abandonar a velha natureza de vocês, que está sendo destruída pelos maus desejos. Vocês foram ensinados a viver com um espírito novo e com uma nova maneira de pensar. E também a se vestir com uma natureza nova. Essa natureza nova é criada para ser semelhante a Deus e é demonstrada com uma vida verdadeiramente justa e pura. Essa aí é na versão fácil de ler, é bem joia essa versão, ela traz assim uma luz para nós nesse entendimento. Mas vocês foram ensinados a viver com um espírito novo, uma nova maneira de pensar,
e a se vestir ou revestir de uma nova natureza. Agora, uma natureza semelhante a Deus, que é demonstrada através de uma vida verdadeiramente justa e pura. O tema da nossa ministração hoje é construindo uma mentalidade vencedora. A gente precisa ter em mente que construir uma mentalidade vencedora é importante, fundamental. A pastora mencionou rapidamente aqui hoje pela manhã sobre uma questão muito importante que na nossa experiência, na nossa história, a gente sempre tem um paralelo da vida cristã com a vida do povo de Israel quando ele sai do Egito e vai para a terra prometida. O Egito é sinônimo sempre do mundo, do pecado. Faraó representa sempre o inimigo das nossas almas, aquele que quer sempre nos escravizar, quer sempre o nosso mal. Enquanto a terra prometida, a Canaã, para que os hebreus foram em busca delas, para nós representa esse novo lugar que nós temos em Deus, que é a casa de Deus, e naturalmente que é a antessala do céu. Você sabia que a igreja é a antessala do céu? A gente está aqui na sala de espera do céu, aqui a gente está preparando, a gente fica às vezes ansioso, mas nós temos ainda algo que Deus vai nos introduzir. Onde eu quero chegar com isso? O grande desafio um dos maiores desafios que aconteceu com o povo de Israel, talvez a gente fale assim, seria o fato deles terem ficado 40 anos perambulando por um deserto. Hoje pela manhã eu estava vendo uma reportagem a respeito do Catar, e onde vai acontecer a Copa do Mundo que começa hoje. E 95% do território do Catar é deserto. E aí eles estavam mostrando o estilo de vida dos beduínos, das pessoas do deserto, que moram em tendas e que, conforme a estação, conforme a necessidade, conforme eles se movimentam. E eu estava ali interessado em olhar de uma forma mais específica no século 21, como que é uma tenda, como que eles convivem nisso tudo, e é incrível, né? Apesar de que a hora que eu estava vendo, de repente um beduíno lá tirou um celular do bolso e atendeu o celular. Eu acho que isso não tinha na época que o povo saiu do Egito. Entretanto, os costumes, a maneira, o jeito, a tenda, a forma de se alimentar, até algumas coisas são até comuns ao povo ali do Oriente. E eu estava observando isso, e isso me remeteu, inclusive, a essa reflexão de que o grande problema que o povo de Israel passou, o maior problema não foi necessariamente o deserto, porque o deserto foi um lugar de aprender a depender de Deus, o deserto foi um lugar de um tratamento de Deus na vida dele, o deserto foi inclusive um lugar que Deus sustentou o povo. Mas o grande problema foi quando o povo chega na terra prometida, e eles chegam na terra prometida com a mentalidade do deserto, ou com a mentalidade do Egito. Então, esse foi o grande problema. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Eles tinham saído da escravidão, mas a escravidão não havia saído deles. Essa é uma realidade muito comum para muitas pessoas que estão vivendo na igreja há muitos anos, ou chegam na igreja, ou seja, elas mudam alguns costumes, mas não mudam a sua maneira de pensar.
não mudam a sua mentalidade. É por isso que você vai encontrar em todos os ensinos do apóstolo Paulo, que é o maior defensor desse entendimento de que não basta simplesmente você mudar o jeito de você vestir, porque hoje, na verdade, já a cultura, a igreja já está bem aculturada, é difícil você identificar aí na rua e dizer assim, aquele é um crente por causa da roupa que ele veste, não é verdade? Então, se a gente mais antigamente, ou até mesmo nas religiões mais tradicionais, ou até mesmo no cristianismo, no movimento evangélico mais tradicional, você vai encontrar ainda você vai identificar muita gente por causa de usar um terno e gravata, por causa de usar saia, vestido, ou seja, não é sobre isso que eu estou querendo dizer se estão certo ou errado. O que eu quero entender que cada um caminha na luz que tem, na liberdade que tem. Mas algumas pessoas no passado achavam que eu vou virar crente, eu tenho que comer as mulheres, eu tenho que usar saia. Eu vou virar crente, eu tenho que usar terno e gravata. Não perguntam para vocês de vez em quando ainda, a sua igreja, se eu for para a sua igreja, eu vou ter que começar a usar saia? Se eu for para a sua igreja, eu vou ter. As pessoas não perguntam ainda por quê? As pessoas não têm o entendimento que muitas vezes as pessoas acham que se mudar a embalagem, naturalmente vai mudar o conteúdo. Não, o nosso entendimento é que é o conteúdo que precisa ser mudado. A gente precisa ter uma transformação de mente, até melhor que se algumas transformações externas, se tiver alguma manifestação externa que a gente tenha que dar ao mundo, na nossa maneira de vestir, de se portar, que seja de dentro para fora, sempre. A perspectiva é que a mudança aconteça de dentro para fora. E Jesus mesmo trabalha muito nisso, quando ele confrontava os religiosos, judeus, que eles estavam ali, eles tinham todo um jeito de se vestir, uns filactérios, umas roupas, umas coisas e tudo mais, tinham todo um jeito de adorar. Jesus falou assim, vocês são sepulcros caiados. Ou seja, ele tá falando, vocês já foram em cemitério, tem algumas sepulturas que são mais chiques do que a nossa casa, não tem? Não tem algumas sepulturas assim? Você quer ver? Eu estive no Egito, e no Egito, os ricos, eles são sepultados em áreas assim do tamanho dessa igreja aqui, talvez. E aí quando eu sempre ouvia falar que no Egito tinha muitos pobres que iam morar no cemitério, eu falava, daí eu falei, não sei não se é só pobre que vai morar no cemitério, em algumas áreas no Egito, por causa do lugar onde eles preparam, debaixo daquela cultura, pensando nos faraós, naquela coisa toda. Então, o Egito cultua muito a morte, inclusive é um lugar bem, em alguns momentos até ruim de você estar. Mas o que eu quero colocar para você é o seguinte, Jesus ele dizia então, vocês são como sepulcros caiados, vocês são como essas sepulturas muito bonitas, é bonito por fora, mas por dentro tem coisa podre, por dentro tem coisa que fede, por dentro tem coisa que não serve, e é por isso que nós entramos debaixo desse propósito, nesses versículos bíblicos que li, exatamente para a gente entender. O apóstolo Paulo falou, olha, o que vocês precisam de agora em diante, é que na mente de vocês seja tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, ou seja, tudo que é virtuoso, é isso. E ainda, Efésios 4, 22, Paulo fala aos irmãos de Éfeso, dizendo para eles assim, quanto a maneira como vocês viviam. Então, agora vocês precisam abandonar a velha natureza, abandonar o antigo jeito de viver. Vocês precisam ter viver debaixo de uma nova natureza, uma nova vida. Então, a grande dificuldade de muitos cristãos, como foi a dificuldade dos hebreus que chegaram na terra prometida, foi tirar o Egito deles, foi tirar a mentalidade de escravo deles.
Então, eles já tinham saído da escravidão, mas a mente deles ainda fazia com que eles se comportassem como escravos. E é isso que nós precisamos também entender. Deus nos criou livres, Deus nos fez livres. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, somos criados para ser livres. Então eu posso pecar? O pecado é exatamente o primeiro sinal de escravidão. Só peca, só vive uma vida de pecado quem é escravo dos seus desejos, das suas vontades, da sua carne. Então, você é livre, você pode pecar, mas vai ter as consequências de viver segundo estas coisas. Então, quando nós vamos falar sobre viver e construir uma mentalidade vencedora, o cristão ele precisa entender que para construir uma mentalidade vencedora, ele precisa passar por uma transição da sua mente, de uma mudança na sua mentalidade. Existem 5 ingredientes essenciais para o sucesso. Isso a gente falando normalmente no contexto natural das coisas. Dá uma olhada e reflete sobre isso. Toda pessoa bem-sucedida, você vai encontrar esses 5 ingredientes na vida dela. Não é só espiritualmente, não. Eu estou dizendo sucesso profissional, sucesso na escola, sucesso. As pessoas bem-sucedidas, elas têm paixão, entusiasmo, otimismo, força interior e perseverança. Sim ou não? Se quer ser bem-sucedido, esses 5 ingredientes têm que constar. Você vai sempre encontrar, às vezes, um pouco mais de alguma coisa do que outra, né? Às vezes, uma pessoa bem-sucedida, você encontra, ela é mais apaixonada do que perseverante. Mas ela é apaixonada e tem um pouco de perseverança, senão ela não seria bem-sucedida. Então, diante dessas coisas, nós vamos entender o seguinte: e quem é que controla esses 5 ingredientes? Aonde que estão esses 5 ingredientes? É algo palpável? Ou é algo que está dentro, que vem de dentro para fora? A mente, ela é quem dirige a ação. A mente é que determina o nível da participação de cada pessoa nas experiências que são propostas a ela. É com a mente, é na mente que você determina e decide as estratégias de como você vai alcançar um objetivo que você tem na sua vida. Quando você tem um objetivo, você começa a pensar, você começa a raciocinar, e você vai, inclusive, a gente, antes de encontrar caminhos, a gente constrói caminhos. O próprio cérebro tem aquilo que se chama sinapses, ele constrói caminhos, conexões no próprio cérebro, nessa perspectiva de dar a nós os caminhos para alcançarmos o sucesso, para traçarmos as estratégias que são adequadas para sermos bem-sucedidos. Então, o sucesso, ele vem de dentro para fora. A vitória, ela começa primeiro na estratégia, você vai perceber isso. E é incrível, eu gosto muito de futebol, e hoje você vai perceber que quando as equipes de futebol estão escolhendo os seus técnicos, eles querem saber qual é o jeito de pensar desses técnicos. Qual é a maneira que eles tentam impor aos seus liderados o seu jeito, a sua maneira de pensar. Hoje, o segundo ou terceiro time mais bem-sucedido do Brasil, que não dá para dizer o nome dele, mas é verde, é de São Paulo, dizem que eu acompanhei o técnico de futebol desse time, ele é um cara que tem uma capacidade de entrar na mente das pessoas, não é, Marcelo? Ele entra na mente das pessoas, ele conseguiu fazer um time medíocre jogar de forma excelente. Eu não estou tripudiando, não, estou falando verdade. Ele conseguiu fazer pessoas medíocres, quando eu estou falando é de pessoas medianas, ele de forma extraordinária.
Sabe, por quê? Porque concentrou-se no entendimento do objetivo, nessas perspectivas que eu disse para você, colocou paixão, entusiasmo, otimismo, força e perseverança. Só que tem um detalhe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Sabe onde que está o nosso diferencial? Que além desses elementos naturais que Deus já colocou dentro de qualquer pessoa que nasce, nós temos o poder de Deus que opera em nós também. Nós temos a graça de Deus, a sabedoria, a direção do Espírito Santo. Agora, o que acontece? Muitos de nós simplesmente negligenciamos que há coisas que nós precisamos fazer. Não podemos simplesmente dizer, Espírito Santo faz. Sabe, eu fico, às vezes, impressionado com pessoas que falam assim, eu estou indo para a célula, mas eu nem estudei e vou ministrar a célula. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, os discípulos, quando perguntaram para Jesus assim, o Senhor vai, agora nós vamos ficar aqui te repreendendo, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer sem você, Jesus? Jesus disse, eu vou colocar vocês diante das autoridades, eu vou colocar você diante das pessoas grandes. Jesus disse assim, eu vou fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Lembrar é de alguma coisa que você já estudou, aprendeu e se preparou. Sabe, tem muita gente que coloca na conta do Espírito Santo a irresponsabilidade com que age. Eu disse para vocês que eu estou desde as 5:30 da manhã estudando essa palavra. Buscando. Enquanto estava aqui, o Espírito Santo ainda trouxe alguns ingredientes debaixo desse processo. Então nós precisamos, agora, é claro, o Espírito Santo ele vem, o pastor ontem falou, o apóstolo Everaldo, e bagunça muitas vezes aquilo que a gente às vezes está propondo numa questão, mas tem muita gente que negligencia a importância de cuidar da sua mente, das suas decisões, de organizar as suas decisões, porque não entendem que a sua mente é que dirige as suas ações. Então a sua mente precisa estar moldada, transformada, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, ela não pode estar conformada ao mundo, mas ela precisa ser uma mente transformada. Todos os dias nós tomamos diversas decisões, e nós temos a oportunidade de tomar decisões que vão nos levar a mudar ou não. Deus, Ele não pode mudar nada em nós que nós não queiramos. Deus não faz nada na marra com você. Escute bem, eu vou dizer isso para você. Nada na marra, nada forçado. Tudo que Deus faz é a partir da espontaneidade do nosso coração. Então, nós precisamos querer a mudança, nós precisamos buscar a mudança, nós precisamos desejar a mudança, ou então nós não teremos os resultados que sonhamos e esperamos. Você não vai ter resultado se você não fizer nada. Você não vai ter resultado se você simplesmente só desejar e não agir, e não se movimentar, e não tomar as atitudes que precisam ser tomadas para essa mudança. Pagar o preço pelas mudanças está em nós e não em Deus. Pega essa. Pagar o preço pela mudança está em você e não em Deus. Então não adianta ficar colocando na conta de Deus, Deus não fez, Deus não estabeleceu. A gente às vezes não prepara o ambiente, não prepara a plataforma, a gente não busca as oportunidades. Tem gente que fala assim, eu queria tanto que Deus me desse uma casa própria, mas deixa eu dizer para você, está economizando pelo menos um pouquinho que você pode para estabelecer uma entrada, para dar um sinal de negócio, muitas vezes, para sinalizar uma entrada. Mas se Deus fizer, Ele não vai fazer. Ele vai fazer, mas Ele quer ver a intenção do seu coração, a definição do seu coração. Tem gente que quer, eu tenho sonho de ser médico, eu quero passar no vestibular, quer passar no vestibular, mas está estudando, está ficando no Instagram, na internet, aí vendo as séries, aí todo o tempo, está ficando no jogo. Como é que é? Como que as coisas estão acontecendo?
Sabe, o mundo é muito dinâmico, a gente precisa entender, Deus faz, Deus ajuda quem trabalha, Deus dá as oportunidades, mas a gente tem que preparar a plataforma para o milagre acontecer. Então, diante destas coisas, nós entendemos que muitas pessoas não querem as mudanças e voltam atrás, porque a mudança dói, ela traz consequência, ela tira a gente da zona de conforto, ela tira a gente daquele lugar confortável, daquele sofá que já tem, assim, o formato da nossa bunda. É ou não é? Hã? Tem lugar assim que você sabe, esse aqui foi fulano que sentou, porque está fundo. Então, tem gente que não quer sair desse lugar, mas nós precisamos entender que o nosso chamado, o chamado cristão, e eu não estou aqui para trabalhar de coach com vocês não, tá? Eu estou aqui, eu estou aqui para falar da palavra de Deus e para falar de arrependimento. Porque você não vai encontrar isso em qualquer lugar aí, só no reino de Deus. O que nós precisamos entender é que, quando nós falamos de mudança, nós vemos por aquilo que o Evangelho traz para nós uma mensagem chamada arrependimento, metanoia, mudança de mente, transformação de caráter, transformação de atitude. É importante a gente entender que o nosso chamado é o arrependimento. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A gente precisa também entender, voltando lá para o texto que lemos, quanto à vossa antiga maneira de viver, vocês precisam abandonar elas e agora vocês precisam se revestir do novo homem, com novas atitudes, agora com atitudes redimidas. Então, isso só é possível se houver um arrependimento, uma mudança de direção, uma mudança de mentalidade, uma mudança que nos leva debaixo do propósito. Então, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Muitos dos nossos fracassos, aliás, todos os nossos fracassos estão ligados a pecado. Como assim? Todos. Porque se a gente viver uma vida em santidade pura, a gente não vai fracassar. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus sofreu na sua humanidade, ele sofreu em muitas situações, mas Jesus nunca fracassou. Está comigo? Jesus sofreu impactos, a cruz não foi um fracasso. Ir para a cruz não foi um fracasso. Fazia parte da missão, fazia parte do propósito. Então, o que eu quero que você entenda é que fracasso e pecado estão sempre de mãos dadas. É verdade, mas fracasso financeiro, fracasso profissional, fracasso estudantil, pode conectar que está ligado. Está tudo ligado. Fracasso ministerial, está ligado. E é por isso que entra esse tempo. Então, o que eu preciso? Se eu estou vivendo uma vida de fracasso, através de fracasso, olha para esse texto aqui e obedece o que a palavra de Deus está dizendo para você. Se você tem sido um marido fracassado, uma esposa fracassada, um pai fracassado, se você tem sido um profissional fracassado, olha para isso e arrepende-se, fala: Senhor, eu quero me arrepender de todas as atitudes erradas, de todas as burrices que eu cometi, de todas as vezes que eu fui obstinado, orgulhoso e tudo mais. Então, é importante a gente entender que o arrependimento é a chamada de Deus para a nossa vida. Se nós queremos ter uma mentalidade vencedora, se a gente quer construir uma mentalidade vencedora, a gente precisa entrar nessa pegada da metanoia. Não é metanol, não, é metanoia, mudança de pensamento, de rumo, de direção. É esse sentido do novo viver que Deus tem para a nossa vida. Sabe, é preciso mudar a cultura. Cultura está ligada, já começa a palavra, vem de culto. A gente precisa entender que a cultura do mundo é uma, a cultura do reino é outra. E há muitas pessoas que querem trazer a cultura de lá, que é a história do sincretismo, sincretizar essas coisas. Mas nós precisamos
mudar toda a cultura do nosso povo. Nós precisamos mudar algo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que diz que o povo brasileiro é um povo otimista. Eu quero dizer para você, não é. O povo brasileiro é um povo pessimista. Você olha ao seu redor, vamos falar do nosso redor, onde a gente convive, no nosso meio. As pessoas se conformam muito. As pessoas que estão constantemente aí movidas por medo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, sem ser isentão e sem pegar lado de ninguém também. A maioria das pessoas que votaram nas eleições presidenciais votaram por medo. Tem gente que votou no Bolsonaro porque votou por medo. Tem gente, e a maioria que votou no PT porque votou por medo. Medo daqui, medo dali. Essa é a maneira correta de viver? Essa é uma maneira otimista de viver, de tomar as decisões que vão decidir o futuro da nossa nação? Na verdade, as pessoas às vezes não ousam, não tomam algumas decisões de mudança na sua vida, seja de emprego, seja para empreender, por medo. Medo. Na verdade, são pessimistas. Uma das coisas que nós precisamos entender por que há uma diferença grande, às vezes, quando você olha para o jeito do norte-americano de agir e para o nosso jeito, muitas vezes, exatamente porque a gente tem aquilo que alguns cientistas sociais chamam de a síndrome do vira-lata. A gente tem uma ideia, um sintoma de que a gente sempre é menor, de que a gente é sempre pior, que a gente é terceiro mundo e tudo mais. Deixa eu dizer uma coisa para você, diante de Deus todos nós somos iguais. Americano não é mais inteligente do que brasileiro, brasileiro não é mais inteligente do que venezuelano. A gente tem a ideia de que os orientais são mais inteligentes do que o resto do mundo, nada disso. O que você vai encontrar nessas pessoas é exatamente a maneira como eles lidam com questões como otimismo, como disciplina, como eles valorizam o ensino. Então, enquanto a gente ficar se contentando com a ideia de salário mínimo, enquanto a gente continuar nesse debate de Mesa Brasil, de Bolsa Família, de não sei mais o que, eu quero dizer para você, nós vamos continuar vivendo por causa do medo da fome. Mas nós temos que viver pela promessa que Deus tem para nós. A construir uma mentalidade vencedora é ousar. Construir uma mentalidade vencedora é saber que nós podemos mais. Construir uma mentalidade vencedora é entender que a gente precisa mudar a nossa maneira, a nossa forma de pensar. É por isso que há 3 coisas que eu quero dizer para você aqui. Esteja aberto a mudanças e a novos paradigmas. O que é paradigma? Paradigma diz respeito a conceito, é o jeito que sempre faz a coisa. Então, a gente às vezes prefere fazer as coisas no automático, preferem ficar no lugar seguro e ser conservador em algumas coisas, porque eu não quero ser ousado. Eu quero dizer, nós precisamos ser conservador nos costumes, nos princípios e nos valores, mas nós precisamos ser progressistas no que diz respeito às oportunidades, aquilo que o mundo tem para nós. Então, a nossa mente, ela precisa estar constantemente sendo desafiada, a gente precisa ser esticado. Eu vejo que muitas pessoas, elas têm dificuldade de acessar o novo, porque elas não querem sair da sua zona de conforto. Então, esteja aberto a mudanças. Você quer ter uma mentalidade vencedora, você precisa entender que novos paradigmas, novos conceitos precisam ser inseridos na sua mente. Tem uma história, eu tenho ela como uma história mesmo, real, verídica, de um homem que foi fazer subir uma montanha. Então ele foi fazer uma escalada e de repente foi surpreendido no meio dessa escalada por uma nevasca. E sabe o que aconteceu? Na escalada tem lá
alguns pinos, algumas cordas de segurança e tudo mais. Então ele pegou uma corda de segurança, né? E ele começou a descer. Aquilo no meio daquela nevasca. Deve ser assustador, né? Devia estar gelado por fora e por dentro também. Eu já acho assim meio maluco esse negócio de escalar uma montanha. Mas pronto. E aí ele foi descendo, e de repente acabou a corda. E agora? Ele tinha que tomar uma decisão. Ele estava no meio de uma nevasca, acabou a corda. O que eu vou ficar aqui no meio da nevasca, grudado na corda, congelando, esperando se alguém vai chegar, ou eu vou soltar da corda sem saber o que tem abaixo, sem saber se eu vou me arrebentar todo e qualquer coisa. Qual a decisão tomar? É uma decisão de fato difícil. Esse indivíduo, ele decidiu não largar a corda. Então ele tinha amarrado a corda, segurado na corda e segurou e ficou na corda. Morreu congelado. Quando foram resgatá-lo, ele estava simplesmente a cerca de 1,5 metro de um lugar aonde ele teria salvo a sua vida. O que isso diz para nós? Que tem alguns momentos que a gente precisa largar a corda, Júlio. Tem alguns momentos de crer em Deus, né? Muitas vezes é isso, andar por fé, como diz o pensador, muitas vezes andar por fé é você saltar do penhasco e na descida e construir nas suas asas. Então, muitas vezes, queridos, nós temos que soltar a corda para experimentarmos coisas novas de Deus na nossa vida e não ficar congelado e morrer e perder o propósito. Mas há um outro conceito também de pessoas que foram socorridas e com vida. E pessoas que foram socorridas, digamos, alguém que caiu num buraco, caiu num poço profundo, e de repente alguém pega uma corda e joga essa corda para essa pessoa lá no fundo daquele poço, e essa pessoa agarra a corda, e alguém ajuda, e ele sai para fora. Sabe o que acontece com uma boa parte das pessoas? Elas pegam e falam: posso ficar com essa corda? Elas fazem um altar para a corda. Então agora elas vivem a vida delas a idolatrar a corda, porque essa corda me salvou, porque elas não... A melhor maneira de você agradecer, honrar um livramento que você teve na sua vida é continuar vivendo, se for para pegar essa corda, que seja essa corda para salvar outras pessoas, e não para você construir um altar. Aonde que isso nos remete? Que tem algumas pessoas que acham que porque um dia, um determinado trabalho, uma determinada coisa que aconteceu na vida, não, esse trabalho foi que eu consegui criar os meus filhos quando eu era pequeno. Aí Deus dá uma outra oportunidade e fala: não, isso é sagrado para mim. Eu quero dizer para você, muitas vezes nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é um Deus sempre de novidades. Sempre Ele tem uma oportunidade nova para nós. E quando elas surgem, a gente precisa estar pronto, mas há que se transicionar a sua mentalidade. A palavra de Deus, os valores de caráter, outras coisas nunca vão mudar, mas nós vivemos num tempo de constantes mudanças. A essência nunca muda. O conteúdo não muda, mas o rótulo muda. De tempo em tempo, nós estamos aí preparando para daqui a algum tempo mudar a nossa identidade visual, mudar o logo da igreja, identidade visual, sabe? Então a gente transiciona algumas coisas. Então às vezes o jeito de fazer as coisas mudam, mas o que importa mesmo não muda, que é o conteúdo, que é a essência que não muda. As estratégias, os modelos, os métodos, a aplicação, as mudanças, essas coisas podem mudar.
Então, diante disso, nós vamos entender que Jesus rompeu com o velho para estabelecer o novo. Enquanto os religiosos, os sacerdotes enfatizavam a lei, Jesus, como eu mencionei aqui, Jesus dizia: vocês são sepulcros caiados, vocês são ultrapassados desse jeito de fazer. Enquanto eles idolatravam a reputação, preocupava-se não com o que eles faziam, mas o que as pessoas iam falar deles. Enquanto eles estavam sempre preocupados simplesmente com detalhes da lei, Jesus vem e oferece a essência, que é a graça transformadora de Deus. Aí Jesus ensina algumas coisas. Você vai olhar o Sermão da Montanha, não é possível. Você vai olhar o Sermão da Montanha e ver Jesus ensinando algumas mudanças necessárias. Ele fala de autenticidade interior, da nossa essência, de integridade, que o que importa é o que Deus vê, que Ele conhece, é o profundo do nosso coração. Jesus fala da nossa atitude. Então, é importante a gente entender esse processo que Jesus tem para nós todo o tempo na nossa vida. Aí eles bloqueiam até o meu contador. Eu não posso nem acelerar mais. O que eu vou fazer, irmãos? Vocês me ajudam a orar pelo pessoal da mídia aí, porque cada dia eles vão querendo controlar minha mensagem aqui. Mas, diante disso, eu quero só mencionar para vocês: esteja abertos. Travou aí, troca para mim o próximo PowerPoint, então, já que isso. Estejam abertos para encarar os desafios e as oportunidades. Esteja aberto. Qual é o desafio? Nós temos vários exemplos na Bíblia, podemos pegar muitos, mas eu quero dizer para você: mudança de atitude é fundamental. Mude as suas atitudes de negativa para positiva. Mude o polo, mude o que precisa ser mudado. Sabe, às vezes as negativas assim: nunca fizemos desse jeito, é muito complicado, não vai funcionar, é impossível, eu nunca conseguirei, eu não vou conseguir fazer isso. Eu quero dizer para você: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que o apóstolo Paulo ensina para nós. É por isso que o pensamento positivo, debaixo daquilo que Deus tem estabelecido para nós, a gente precisa olhar. Quando as coisas nunca foi feito, fala assim: poxa, eu poderei ser honrado de ser o pioneiro, o primeiro a fazer isso. Que legal, eu vou arriscar. Quando você é positivo, você fala assim: eu nunca tinha visto por esse ângulo, eu vou olhar de novo, observar, poxa vida. Então, ser positivo é entender que não existe apenas uma solução para um problema, sempre existe várias possibilidades. A nossa mente, a mentalidade vencedora é aquela que não desiste. Ele encontra uma dificuldade, ele faz igual a água. Você vai perceber, a água, quando ela encontra um obstáculo, ela começa a procurar, e ela acha uma rachadura, ela acha um outro espaço, e nem que ela tem que encontrar a força, ela vai movendo debaixo desse propósito. Você foi criado não para fugir dos problemas, mas para ser a solução para os problemas. Está dentro de você, está na sua mente, está naquilo que Deus já colocou dentro da sua vida. Se você não tentar, você nunca vai saber se era possível ou não. Se você não tentasse tocar os seus instrumentos, você ia saber se você ia ser um bom tecladista ou não. Não foi fácil no início, né? Mas agora é tão fácil quanto beber água, não é? Mas se não tentar, eu tenho um sonho, eu queria tanto poder tocar. Eu preciso, tenta, irmão, tenta. Mas meus dedos são duros. Tenta. Há sempre uma oportunidade diante de nós. Às vezes, a gente precisa de uma mudança radical na nossa vida. Há uma chance nas suas mãos. E eu termino dizendo para vocês, eu não tinha colocado os positivos aí, se alguém quer fotografar, fotografa logo para eu poder terminar aqui, né? Glória a Deus. Eu fico animado quando vocês anotam, quando vocês printam a imagem aí, porque eu sei que vocês vão voltar a olhar sobre isso. Esteja aberto para ser um pensador de possibilidades. Quer ter uma mente vencedora? Não pense que é impossível, pense que é possível.
Jesus mesmo disse: haveria alguma coisa impossível para mim? Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. São essas palavras que precisam estar impregnadas na nossa mente. Quando Jesus pegou os 12 discípulos desacreditados, porque eles estavam ao encontro do chamado de Jesus com seus discípulos, foi um encontro quando os discípulos tinham entrado numa noite inteira fracassado no trabalho, na obtenção dos recursos para o sustento da família. Eles pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Jesus pega estas pessoas desacreditadas, mostra para ele que se eles fizessem de um jeito diferente, Jesus fala assim: joga a rede para o outro lado, num horário que não era costumeiro de pescar. Olha como Jesus bagunçou o jeito deles. Eles ficaram meio assim, mas assim: debaixo da tua palavra nós vamos lançar a rede. E eles então foram bem sucedidos ao começar o seu caminho de mudança, acreditando na palavra de Jesus. E aí depois Jesus pega esses 12 e revolucionam o mundo, implantando neles a visão de mudança no mundo. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé, para que nós possamos orar. Depois eu vou compartilhar com você, aí no WhatsApp, a conclusão dessa mensagem, os 10 princípios dos pensadores de possibilidades, os 10 mandamentos para aqueles que querem pensar no que é possível. Mando para você no seu WhatsApp daqui a pouco. Mas eu quero orar com você nessa manhã.